Boa tarde a todos, ou boa noite, como já vamos ver. Sejam muito bem-vindos à 55ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem, nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 55ª live decorre num dia muito especial para mim. Não fosse este o dia de nascimento da minha mãe, e para além desta grande efeméride, e a tempo das eleições presidenciais, não esquecer para quem vota antecipadamente que o poderá realizar já amanhã, então hoje assinala-se também o dia da fundação do Partido Socialista Português e também a entrada em vigor do Tratado de Versalhes. Regressando aos tempos atuais, hoje saiu nas bancas, conjuntamente com o Jornal Público, mais um volume da coleção Os Livros de Culto da Cozinha Portuguesa, editado pela Abel e o Monstro Edições, e coordenada esta coleção pela convidada de hoje. Falo então de Guida Cândido, que nasceu em Coimbra em 1975 e licenciou-se em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em 1997. Tendo concluído o mestrado em Alimentação, Fontes, Cultura e Sociedade pela mesma universidade em 2014. É especialista em História da Alimentação e autora premiada de 2 obras de gastronomia fundamentais: 5 séculos à mesa e Comer como uma rainha. Sem mais delongas, vou então convidar a Guida Cândido para esta conversa, para nos deliciarmos com tão requintados os pastos e, quiçá, terminarmos com um verdadeiro pitel. Olha, antes de mais, eu gostava muito de agradecer o facto de teres acedido aqui a este meu convite, desafio, e mais ainda pela diferença horária, não é que nos separa. Para falarmos então... O que eu Para falarmos então aqui dos meandros que unem a gastronomia e a literatura e também se calhar para viajarmos um bocadinho para as Arábias, não é? Totalmente. Olha, eu vou assim começar com o pontapé de saída e aproveito a oportunidade aqui de fazer aqui uma publicação, uma publicitação, então, do lançamento de mais um dos volumes da coleção Os Livros de Culto da Cozinha Portuguesa. E então pergunto, especificamente, como é que foi coordenar esta coleção e como é que foi prefaciá-la? E já agora, o porquê desta coleção? Qual é que é o objetivo e qual é que é o fundamento para termos esta coleção? Muito bem, muito obrigada. É de facto uma pergunta oportuna, porque hoje foi lançado o 3º volume da coleção. O público desconhece que este projeto tem muitos anos. Infelizmente, com a pandemia, ele foi travado. E, portanto, isto para dar um enquadramento da lógica da origem do convite. O convite foi-me feito, eu diria que de uma forma natural, atendendo ao percurso que tenho vindo a fazer em termos de publicação, tentando fazer aqui um casamento entre a investigação académica e a sua disseminação junto de um público mais generalista, atendendo à minha ligação à Dom Quixote enquanto autora desde 2016. E, portanto, este convite surgiu em 2018. Okay. Na altura, a editora que promove este tipo de publicações e que trabalha muito diretamente com o público, é a editora Abel e o Monstro, contactou o público para mais uma coleção e que seria destinada a trabalhar os livros de culinária portugueses, porque eles trabalham essencialmente em coleções facsimiladas. Portanto, o objetivo era ir buscar as principais obras de literatura culinária portuguesa para mais uma coleção para chegar ao grande público. E na altura, e como todas as pessoas sabem, a Alexandra Prado Coelho está muito relacionada com a questão da gastronomia dentro deste jornal e sugeriu o meu nome para a coordenação da coleção e para fazer os prefácios. E eu estou muito grata por essa oportunidade e depois foi muito fácil ir articulando com a editora esta questão. A verdade é que
eu começo já por dizer que não concordo com o título da coleção, mas quando me chegou o projeto, eu não tive já voto nessa matéria. Eu não acho que são os livros de culto da cozinha portuguesa, eu acho que são livros de culto da cozinha portuguesa. Reduz aqui esta seleção como se fossem só estes, e eu acho que não é esse o caso. Claro que há aqui digamos que há um compromisso, diria que entre fazer a mediação entre o arquivo, as fontes históricas e o leitor contemporâneo. E nesse sentido há também uma responsabilidade dupla, que tem a ver com este rigor histórico que eu tenho que imprimir neste tipo de trabalho, mas também haver uma clareza narrativa para o público generalista. E, portanto, os prefácios teriam que ser, também funcionar como chaves de leitura, não é? Para tentar que o texto académico não ficasse ali fixado naqueles prefácios. E a seleção acaba por ser relativamente fácil. Porquê? O que é que se pretende? Pretende-se que seja uma seleção dos livros fundacionais da cozinha portuguesa, dita cozinha portuguesa, porque isto também levaria a uma discussão muito mais alargada e não vamos entrar por aí porque é um campo minado. Mas nós temos a desvantagem, de termos poucos livros impressos em Portugal de culinária até ao século XX, até à democratização, digamos assim, do livro. Enfim, em XIX já começa a ser um bocadinho mais amplo, mas até ao século XIX são raros os exemplares de livros impressos em Portugal. Daí que a minha tarefa acaba por ser simplificada com esta escassez, digamos assim. Claro que os títulos também obedecem a um critério tanto de representatividade histórica, não é? Essa que eu estou a falar, mas também de relevância cultural. E o que é que importa? Estou a contar essa história cronologicamente, porque, de alguma forma, estas fontes permitem-nos, elas ultrapassam a questão da culinária. Não são só livros de culinária, não é? No fundo, tanto pela linguagem, pelos ingredientes disponíveis, pela própria visão simbólica do ato de comer, enfim, eles são livros sobre a sociedade, sobre um tempo, são um marcador de identidade. E aderimos aqui, e é importante dizê-lo, que o primeiro volume não é o primeiro livro impresso em Portugal, é o primeiro manuscrito conhecido até à data, porque isto na história é sempre, devemos ter estas cautelas, conhecido até ao momento, é o primeiro manuscrito de cozinha portuguesa, que é o livro de cozinha da Infanta Dona Maria. E ele é realmente um marcador de identidade. É atribuído ao século XVI, ele não tem propriamente uma data, mas nós ancoramos-lo nessa cronologia porque é um livro que estava na posse da Infanta Dona Maria, neta de Dom Manuel, quando casou em 1565 com o Duque de Farnese e o levou para Parma quando fez esse casamento. Portanto, isto para dizer que estes livros, que depois chegam até ao século XX, são, de facto, reveladores muito mais da comida, do modo de viver e de estar em sociedade durante este tempo. E, naturalmente, primeiro é esse, depois o segundo volume é o do Domingos Rodrigues, que saiu no mês passado, que é realmente o primeiro impresso, 1680, um século depois, e que mostra bem a tal escassez de publicação, de edição em Portugal, temos o Luca Rigaud. O próximo será, enfim, não estou aqui a dar spoiler, porque a coleção já está identificada, todos os volumes que vão sair. O próximo é o primeiro, é o terceiro livro impresso e, por acaso, é o primeiro exclusivamente de doçaria portuguesa e por aí adiante. Naturalmente, depois pode haver aqui um lado mais pessoal, não diria uma escolha pessoal, mas um critério mais da minha investigação e dos meus interesses enquanto investigadora para os restantes, onde já, como eu dizia, no século XVIII, XIX e XX já podíamos incluir outros. Mas, eu acho que estes respondem a um critério de importância cultural. Foi por isso, e apesar de alguma polémica, e desculpa-me se estou a ser extensa nesta primeira resposta, mas só para dar o enquadramento, não por acaso eu decidi incluir o livro de Maria Julieta Ribeiro, que, não sendo o primeiro de vegetarianismo, exclusivamente de vegetarianismo em Portugal, é o mais representativo.
tem uma importância histórica gigante na história do vegetarianismo em Portugal e, portanto, eu resolvi incluí-lo, apesar de algumas vozes dissonantes da crítica entenderem que ele não faz parte dos livros de culto da cozinha portuguesa. Eu vejo dessa forma porque acho absolutamente revelador que um livro editado em 1916 por uma mulher, exclusivamente de vegetarianismo e naturismo, enfim, há ali uma multiplicidade de linguagem em relação a esta abordagem da comida e do modo de viver desta opção dietética e não só uma social, ética, enfim, um livro que foi reeditado várias vezes e que tinha, associado a uma sociedade de vegetarianismo em Portugal, fundada em 1912, e com uma revista publicada à época, mais de 4.000 assinantes. Eu acho que no princípio do século XX isso é revelador. E, portanto, acho que é um livro de culto, pelo menos para 4.000 pessoas em Portugal no início do século XX, ele era um livro de culto. Exato. E nesse tempo mais ainda, não é? Com certeza. Até porque nós achamos que o vegetarianismo é uma coisa muito moderna agora. Aliás, foi o livro, foi a escolha e trabalhar para estes prefácios que me fez debruçar mais a questão do vegetarianismo e que me conduziu depois a fazer uma pesquisa mais alargada e que resultou no meu mais recente livro, que não é tão recente quanto isso, é de 2024, que é precisamente, tem como título São Favas Contadas, dos vegetais ao vegetarianismo, em que eu procuro desmistificar algumas questões relacionadas com o consumo de vegetais, não só em conjugação com outros alimentos, naturalmente, mas também a questão do vegetarianismo per si, portanto, enquanto opção dietética de exclusividade de vegetais. Olha, e por causa exatamente desta coleção, eu faço esta pergunta que também, lá está, pode ser polémica. Faz sentido manter a publicação de livros sobre a culinária, sobre a gastronomia, num mercado editorial português que já é de si tão pouco apetecível, digamos assim? Mas especifica-me, quando tu falas em livros de gastronomia, estás a falar em recuperar textos que estão perdidos de gastronomia ou estamos a falar de novos títulos de culinária? Não é? Estamos em várias dimensões. Quando nós falamos em gastronomia, por norma as pessoas ficam sempre muito reféns só da questão dos livros de culinária. Era outra pergunta. Essa era outra pergunta que eu tinha, que é também para desmistificar aqui esta área. Esta grande área, quando nós falamos da gastronomia, não se resume a livros de receitas só, não é? Com certeza. Eu acho que é mesmo isso. E voltando ao que perguntas, se faz sentido, para mim faz todo o sentido. Mal seria se não fizesse, para mim, sentido. Nós vivemos num tempo de grande aceleração. E em que a relação até com a alimentação se torna muitas vezes fragmentada ou até instrumental. E em relação a estes textos antigos, recuperá-los, por exemplo, eu acho que é um gesto quase de reconciliação com o tempo e com a memória. E porque eles recordam-nos coisas tão essenciais quanto o facto da cozinha ser cultura, compreender que a forma como cozinhamos, ou como cozinhamos, mas aplica-se ao presente. Eu acho que isto é transversal. De alguma forma é compreender a forma como existimos. E para o leitor contemporâneo, estas edições, as antigas, por exemplo, esta recuperação de edições antigas, transforma-se quase numa rara oportunidade de compreender e de aceder a documentos que estão muitas vezes exclusivos de investigadores e, enfim, recuperar testemunhos vivos dessa identidade, de geografias, de sensibilidades. Permite-nos perceber que esta interseção entre a tradição e a adaptação, entre o local e o global, faz parte é quase uma lição de humanidade, digamos assim, e continua atual. Portanto, aquele clichê que nós, os investigadores da história da alimentação e
quem já me ouviu em congresso ou em entrevistas, enfim, já deve estar cansado de ouvir esta referência, mas continuo a achar que ela faz todo o sentido, é que realmente importa o que comemos, mas também com quem comemos, onde comemos, porque comemos e quando comemos. E isto continua a ser tão importante no passado como na atualidade, não é? A gastronomia não é uma moda, como agora se diz, está na moda. Não é uma moda. Se pensarmos bem, sempre esteve e sempre teve muito palco, muita importância. E não recuando a tempos tão remotos quanto os destes documentos, mas se nos fixarmos no século XX e pensarmos na importância que, por exemplo, teve o primeiro programa de culinária emitido em Portugal, com a protagonista Maria Lourdes Modesto, que todas as pessoas respeitam, gostem ou não gostem de comer, mas acho que é uma figura, digamos que consensual. A visibilidade que esse programa tinha à época e que construiu um caminho para que houvesse outros programas de culinária na televisão. Se pensarmos bem, eu já passei dos 50, não me recordo de em momento algum na televisão portuguesa não haver programas ou pequenas rubricas de culinária na televisão, nos canais públicos e agora nos privados. Portanto, não é uma moda, faz parte do nosso cotidiano e os livros permitem-nos, se calhar, viver uma relação mais... haver uma pausa, haver um contexto e um tempo para pensar, não ser tão imediato. Nisto que eu falava da aceleração, de ser tudo muito fugaz, porque realmente, se tu precisas de uma receita de bacalhau à Brás, vais à internet e aparecem 1000 receitas de bacalhau à Brás. Mas se calhar, o facto de num livro ele poder estar e poder ser explicado a origem, enfim, não é a origem no sentido de dizer a primeira receita, ou a receita original, não é a questão da originalidade, mas sei lá, o primeiro registro escrito daquela receita, permitir perceber o contexto em que ela foi publicada, por quem, porquê. Isso dá-nos uma vantagem, diria, em relação à desinformação que muitas vezes as redes sociais veiculam. Nada contra as redes sociais, atenção, não diabolizo, porém julgo que temos sempre que olhar para as coisas com muita cautela e o livro-objeto pode ser mais fiável, digamos assim. São espaços de reflexão. Eu vejo... Ler sobre comida é quase que uma forma de reaprender a comer com consciência. Mais ou menos isto. E só pegando aí na referência do Marco, e falando e referindo então, os programas de culinária, são um marco tão grande que até foram alvo de caricatura pelo Herman, não é? Portanto, não podemos deixar de ter esses... É tão óbvio quanto isso. A grandeza desse impacto que esses programas têm na sociedade civil não pode ser desmerecido, não é? Portanto, não é uma moda, não vai passar. É sempre uma questão de escala, na minha perspectiva, não é? E de contexto. Mas a gastronomia não vai desaparecer, não é? Nós todos precisamos biologicamente nos alimentarmos. Exato. A questão do ato de comer é o primeiro um ato de sobrevivência. Mas depois é muito mais cultural do que se reduzir a essa questão biológica, não é? Isto também é um lugar comum, eu sei, mas não deixa de ser uma verdade. E pegando exatamente nestas palavras, através da gastronomia podemos entender melhor a história e a cultura de um povo, e até por causa dessa questão de o saber estar nas refeições e na comida e o saber aproveitar. Se calhar há povos, e pronto, falamos de nós portugueses porque nós gostamos muito de nos sentar e de comer e de aproveitar uma refeição, mas há povos que realmente degustam, digamos assim, melhor os seus alimentos, não é? E outros que eventualmente não os valorizam da mesma forma, não é? Há uma ideia, não sei se errada, eu acho que quanto mais saímos do nosso retângulo, mais nos temos que há muito mais mundo para além do mundo que nós conhecemos, não é?
Mas há aquelas ideias um bocadinho já pré-concebidas, que os nórdicos não ligam à comida e passam com uma sanduíche à hora do almoço e as refeições não. E nós é que gostamos de estar à mesa em permanente convívio e arrastamos os almoços domingueiros até às 6 da tarde, enfim. Eu acho que há imensas formas das pessoas viverem a refeição. E isso está muito refém da própria geografia, não é? Do clima. Há uma série de detalhes que eu acho que condicionam a forma como nós fazemos a comensalidade. Mas todos os povos têm comensalidade. Reduzirmos isso sempre ao melhor, isto é que é verdadeiro, isto é que faz sentido, é sempre desmerecer as outras culturas. Isso é sempre um caminho que me parece muito pouco interessante, pouco viável, pouco útil. Acho que é estéril tentarmos sempre colocar-nos. Quando eu digo nós, não são nós só os portugueses, se calhar os também acham que têm a melhor culinária do mundo, os italianos acham que têm a melhor culinária do mundo, enfim. No fundo, há sempre essa questão que a gastronomia acaba por se imiscuir na cultura de um povo, não é? Ela é um eixo estruturante da cultura de um povo. Se pensarmos bem, revela questões de religião, de hierarquias sociais, da própria economia, não é? Todos esses fatores estão absolutamente interligados com a questão da alimentação, tanto no passado como hoje. Eu estudei Gil Vicente enquanto objeto da minha tese de doutoramento, portanto, a comensalidade em Gil Vicente, e é sempre um risco, nós investigadores queremos tomar as fontes literárias como fontes históricas, não é? Porque uma fonte literária é uma fonte ficcional, é uma escrita ficcional, não é uma questão de ser uma fonte, é uma escrita ficcional, portanto há que sempre ter a capacidade de fazer uma leitura dessa perspectiva de obra de arte, obra de criação. No entanto, ela revela uma época, ela revela um tempo, ela revela uma sociedade, não é? E Gil Vicente, através de Gil Vicente, é possível percebermos o contexto religioso que se vivia, o contexto económico, o contexto social, o contexto cultural. É impossível desligar todas estas questões da alimentação. Estão absolutamente interligadas. Por isso é que estudar alimentação é uma área de investigação absolutamente pluri e disciplinar. É transdisciplinar e multidisciplinar. Agrega tudo. Tu tens o cinema, tu tens a literatura, tu tens o turismo, tu tens a antropologia, a história, a sociologia, a economia, a religião, enfim, a política. Nenhuma destas áreas está desligada da questão da alimentação. É sempre possível estudar a alimentação sobre o ponto de vista da medicina. Portanto, o que se come, quando se come e como se come, todas essas coisas, é revelador da história de um povo, de uma civilização. E é engraçado, agora por falarmos nesta questão do cinema e da televisão, que há muitas cenas e há cenas icónicas dos pequenos almoços, todos glamourosos, com a mesa cheia de comida, e que são imagens marcantes, não é? Que vêm sempre à nossa memória quando falamos de determinadas novelas, e normalmente até indo assim aos tempos idos, as telenovelas brasileiras que tinham aquelas mesas cheias de fruta e dos sumos, não é? E isso são imagens que realmente marcam, e nos marcam e marcam também a própria história, não é? É engraçado tocares nesse aspecto, porque eu acho que, mais uma vez, pode haver aqui algumas questões que são pertinentes de questionar. Até que ponto é que aqueles pequenos almoços são reais, correspondem à realidade? Da mesma forma que nós temos que sempre questionar os livros, estas fontes, por exemplo. Aquele receituário foi escrito, foi praticado? Que garantias é que nós temos que aquele receituário foi praticado? Ainda assim, ele mostra que havia aqueles ingredientes e aquelas técnicas disponíveis à época.
correto. Eu penso muito nisso, faço sempre uma analogia com os livros que tenho em casa de culinária atuais. Estamos a falar de literatura atual. Eu sou consumidora, como muitas pessoas são, independentemente da área de interesse. Quantas vezes é que nós seguimos escrupulosamente uma receita que está num livro? Eu diria que é raro. Enfim, eventualmente na doçaria tentamos ser mais rigorosos porque a doçaria exige um bocadinho mais de precisão. Não há aquele ingrediente, eu troco por aquilo. Bem, se eu não tenho aquela quantidade, pode ser menos. Enfim, são reveladores, mas não significam que se praticaram. E o cinema, mesmo as cenas na literatura, dão um contexto, mas lá está, a questão da ficção, até que ponto é que aquilo corresponde à realidade. Eu sou franca, neste momento é impossível ler um livro de ficção sem estar atenta às questões da comensalidade. Já não consigo não reparar ou ver só o aspecto, enfim, casual da cena. Estou logo a imaginar, mas aquilo bate certo, faz sentido que aquele ingrediente esteja ali ou que aquela refeição seja àquela hora. Fujo um bocadinho, admito, do romance histórico, porque encontro imensos anacronismos e imensas falhas e enfim, até diria que nos dias que correm até me parecem um bocadinho injustificadas, porque já há tanta informação disponível. Um autor de literatura, de romance histórico, pode ser mais rigoroso quando analisa as cenas de comensalidade é como as feiras medievais. Sim, sim. É sempre um risco chegarmos a uma feira medieval e darmos com umas batatas disponíveis para consumirmos ou um abacaxi, como eu já vi. Seria possível noutras geografias, mas não na nossa. Portanto, é tudo uma questão de rigor e tentarmos encontrar aqui um termo de equilíbrio entre o real e o ficcional, digamos. E eu queria saber, por ser assim uma área que também foge aqui, se calhar à maioria de nós, quais é que foram os principais desafios que enfrentou no trabalho de investigação para depois editar as suas obras? Estamos a falar desta coleção em particular ou no geral nos meus livros? No geral. Enfim, há sempre aqui uma questão que a mim, e que já de alguma forma já respondi a ela, mas que reforço. Ler estas fontes históricas, não é? Seja receituários, seja documentos de outra natureza, porque, atenção, eu não trabalho só com receituários. Fico muito pobre de trabalhar só com receituários, dada a escassez que falo. Estamos a falar de livros administrativos, epistolares, enfim, toda a documentação histórica que nos permite fazer depois livros sobre alimentação, no fundo é pensar sempre, aquelas fontes não foram escritas para nós. Não é? Aqueles livros não foram, aquela documentação não foi escrita a pensar que daqui a 500 anos, aqui daqui, vai ler isto e vai escrever sobre isto. Não, há sempre é importante lidar e saber interpretar as lacunas, os silêncios, a linguagem técnica, tudo isso é um desafio, não é? Evitar os tais anacronismos, já não vou aqui entrar em detalhes, como a questão dos manuscritos com uma caligrafia que nós hoje temos muita dificuldade em ler. Por isso é que na história temos paleografia. Eu tive paleografia, a minha orientadora, tanto de mestrado como de doutoramento, a doutora Maria José Azevedo Santos, catedrática jubilada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tem a primeira tese de doutoramento em Portugal sobre paleografia, que é absolutamente determinante, a questão da paleografia, para podermos interpretar as fontes. Portanto, há também a questão que eu falava da diferença entre o que está escrito e o que é que foi praticado, não é? É muito curioso, porque, apesar de tudo, se estivermos atentos,
as fontes falam por si. Eu trabalhei para alguns artigos académicos e para outras coisas, documentação sinodal, portanto, legislação da Igreja Católica, em que, para além de várias questões, tem questões relacionadas com a alimentação. Isto para dar só um exemplo concreto para contextualizar. Quando essa legislação sinodal nos diz é proibido fazer no coro da igreja consumo de comida e dançar, enfim, quando se cria legislação a proibir alguma coisa é porque se sabe que há a possibilidade disso acontecer, não é? O Código da Estrada diz-nos que pode fazer determinadas ações porque sabe que elas são possíveis de fazer. Não sei se estou a explicar o que é que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que isto permite-nos perceber que havia comportamentos desviantes, ou considerados à época desviantes, em determinados contextos, não é? Portanto, as fontes têm que ser sempre lidas com a capacidade de tentar recuar à época, perceber o que é que... eventualmente hoje, uma criança, se estiver a assistir com os pais na igreja e comer 2 bolachinhas, não há problema nenhum, porque está entendida e as pessoas querem que ela esteja em silêncio, enfim, para a cerimónia decorrer de forma correta. À época era proibido determinados contextos, porque as pessoas eventualmente teriam tentação de o fazer. Portanto, é esta capacidade que conseguimos ler a ausência de coisas através desta documentação que nos permite interpretar. Essa é uma questão a dificuldade tem sempre a ver com a interpretação e desta dificuldade de recuar no tempo. Por isso é que eu digo muitas vezes que as pessoas, de uma forma geral, quando falamos de gastronomia, ninguém se atreve nas redes sociais a vir dar, tirando raras exceções, a dar noções de medicina, não é? Ou de psicologia, enfim, tirando raras exceções. No entanto, todos se sentem com propriedade para falar de gastronomia e de alimentação. Todas as pessoas sentem que podem, que é um campo em que podem dar a sua achega. São os achismos, os tais achismos, que a mim me parecem perigosos numa área em que eventualmente é desmerecida, ou seja, da mesma forma que todos nós gostamos de comer e falamos muito de gastronomia, gostamos muito de gastronomia, a gastronomia enquanto objeto de investigação, de ciência, de rigor, é subestimado. E, portanto, todos se sentem com capacidade para escrever livros sobre comida, ter blogs sobre comida. Eu não estou a censurar, eu estou a dizer é que tem que se olhar para isso com cautela, porque depois, o que é que acontece? Disseminam-se imensos mitos, imensas incoerências, imensas falsidades. E isso, de alguma forma, penaliza o trabalho do investigador desta área e torna difícil termos um eco, fazer eco do que são os nossos estudos e do nosso rigor, porque o João já ouviu e toda a gente já ouviu. Nossa doçaria conventual é fruto do uso de muitas gemas porque as freirinhas precisavam das claras para passar os hábitos. E não pode ser mais mentira. Já há estudos, e refiro em concreto uma tese de doutoramento sobre doçaria portuguesa, da autoria do meu estimado amigo e colega João Pedro Gomes, que já provou, pelo seu estudo rigoroso da sua tese de doutoramento, que não há nenhuma fonte que ateste este mito que se tem disseminado aqui no estrangeiro. Portanto, há imensas dificuldades, não só na questão do trabalho per si, de investigação, da leitura das fontes com rigor, mas depois também deste atropelo na área com os curiosos. Há muitos curiosos na área, muitos curiosos a escrever sobre o assunto e a disseminar informação que não está correta. Mas o prazer da descoberta acaba por compensar todas estas
Não fico refém nem frustrada, às vezes um bocadinho frustrada, mas vou ultrapassando. E uma pergunta, exatamente por algo que eu li nos livros, e sendo eu hematologista, tive que realçar aqui esta questão. Num dos livros, ficamos a saber que a cabidela surgiu num velho livro de mesinhas compilado por um frade. E eu queria saber, já agora por causa disso, se no decorrer de todo o trabalho desenvolvido, se existem algumas particularidades, lá está, esta da doçaria conventual é um exemplo delas, que é preciso ou desmistificar ou tentar colocar assim mais um destaque nessa informação relativamente à história da gastronomia portuguesa. Existe assim alguma particularidade, alguma história mais engraçada ou algum mito, para além então desta doçaria conventual portuguesa, que seja necessário quebrar? Há imensos. Eu numa revista, penso que em 2024 precisamente saiu o meu livro do vegetarianismo. A Teresa Dias Mendes convidou-me, aliás, já tinha feito outras entrevistas com ela, gosto muito do trabalho da Teresa, e esse foi muito curioso, porque estávamos a falar precisamente dos mitos, e eu disse, eu estou quase a fazer um podcast sobre o polígono dos morfos. Porque de facto existem imensos mitos e que não. Parece que há uma incapacidade de ultrapassarmos isso. E fico com a sensação que as pessoas preferem uma mentira bem contada do que uma verdade menos sedutora. Não, é muito mais interessante olhar pelo buraquinho da fechadura e ver as freirinhas a engomar hábitos com claras do que pensar que a doçaria portuguesa, com os ingredientes que tem, é uma construção assente em vários aspectos, aqueles que eu já referi, e que me parecem sempre os mesmos na questão da gastronomia de qualquer região. Há 3 pilares absolutamente essenciais: é a geografia, é a sazonalidade e a economia. Isso depois acaba por definir o caminho, o rumo que se conduz à construção de alguma identidade, digamos assim, da cozinha. Mas por falar em mitos e em questões, não é? Primeiro, a questão de falar das mesinhas. Nós hoje é que temos essa separação muito gigante, digamos, apesar de dizermos sempre, nós somos o que comemos e, portanto, o que comemos acaba por condicionar a nossa saúde. Isso fica sempre muito vago, enquanto que no passado não era assim. Nós até ao iluminismo, e ainda se prolongou durante mais tempo, mas diria a idade moderna, a idade medieval, digamos assim, a idade medieval e a idade moderna é absolutamente condicionada pela medicina hipocrático-galénica. Que estava baseada na teoria dos 4 humores. Não vamos agora aqui estar a explanar isso, que ficaríamos aqui 2 horas, mas em resumo era mesmo isso, os alimentos, o alimento era medicamento. Exato. E portanto essa separação nos livros ou nos manuscritos do que é alimento e medicamento muitas vezes não é ténue. Há quase, eu costumo utilizar um bocadinho esta expressão, a cozinha e a botica eram promíscuos, portanto há uma contaminação de uma coisa com a outra. Basta pensar, tanto o açúcar como o arroz entraram na nossa alimentação por via da medicina. Eram tidos como medicamentos, entraram primeiramente por aí, depois é que se tornaram essenciais enquanto ingrediente na culinária, mas eles fizeram esse trajeto da medicina para. E estas receitas que circulavam entre o espaço doméstico, o espaço religioso, o espaço terapêutico, e algumas que chegaram até nós, não é? Portanto, a canja, enfim, algum receituário que chega até nós. Muitas vezes a explicação, ou a receita que nós hoje temos, esta é que é a verdadeira, a original.
a cozinha é evolutiva, portanto, isso não existe, isso do original não existe. Podemos pensar em registros, ok? Como esse da Cabidela, em que eu tentei encontrar o primeiro registro de 50 receitas que nós temos como da nossa identidade, no livro A Vida Secreta da Cozinha Portuguesa. Mas é o primeiro registro escrito, não quer dizer que seja a primeira vez que foi praticado. E mais uma vez, há aqui outra referência importante. Esta receita, estes receituários, são do domínio dos privilegiados. Estes receituários não refletem a cozinha popular ou mais modesta, porque o acesso ao livro, à escrita e à leitura era exclusivo dos grupos privilegiados. Portanto, não vamos pensar que aquele receituário estava disseminado por toda a sociedade em Portugal. Pronto. Curiosidades. Eu também conto sempre estas duas, porque acho estas duas muito icónicas, e que continuam a despertar ódiozinhos de estimação em algumas pessoas. E uma delas é o bolo de bacalhau. O nosso pastelinho de bacalhau, o bolinho de bacalhau, dependendo da nossa geografia, mais para sul falo mais no pastel, mais para o norte nos bolinhos de bacalhau. E voltando à saudosa Maria de Lourdes Modesto, que foi uma das pessoas que também se irritou imenso quando surgiu o bolo de bacalhau com queijo da Serra, e que deu origem a um programa de televisão, foi polémico, foi gritando, as pessoas embarricadas quase. Eu acho curioso que as pessoas não tenham... os profissionais, não estou a falar ao público comum, quer dizer, o público comum tem mais que fazer do que andar a esgravatar no receituários antigos, mas espanta-me, de alguma forma espanta-me, que alguns profissionais da cozinha e que opinam, não é? Portanto, uma questão é a nossa opinião, outra questão é mostrá-la publicamente, não se informem de forma mais esclarecida e mais consistente e mais robusta sobre o que estão a proferir. O pastel de bacalhau com queijo da Serra, que para mim tem neste momento vejo esse ícone, digamos assim, como um manifesto social. Acho que foi uma ação social muito interessante, porque o promotor, que é o Valor do Tempo, pegou na produção de queijo da Serra de pastores que são mal pagos, enfim, e a um produto de consumo muito grande em Lisboa, muito para o turista, tudo bem, mas ajudou um núcleo da sociedade de uma região, enfim, que está muitas vezes esquecida. Nós quando estamos no litoral e nas grandes urbes, por vezes esquecemos dessas comunidades. Mas, enfim, retirando essa questão de ver isso como um exercício social muito interessante, eu vejo que ele tem uma história interessantíssima ao nível do receituário em Portugal. A primeira referência, ou uma das primeiras referências que existe a bolinhos de bacalhau, em 1876, no livro de João da Mata, tem precisamente queijo. E, infelizmente, não é da Serra ou da Estrela, é parmesão. Portanto, não vamos ser tão puristas, não é? Eu dissocio muito desta onda de purismo em algumas questões da nossa identidade culinária, porque acho que ela é falível. O nosso receituário até ao século XIX foi profundamente influenciado pela cozinha francesa, como foi na generalidade da Europa. Os nossos livros de receitas, esse receituário não reflete propriamente a nossa identidade enquanto povo e enquanto o nosso território dava. Portanto, o que se escrevia e o que se praticava em muitas casas burguesas era o que as pessoas podiam aceder, e muitas vezes nós queremos o que os outros têm. Portanto, parmesão, claro, é italiano, não é? Portanto, ou seja, para mim é sempre, acho quase risível esta questão, esta polémica do bolinho de bacalhau e de queremos. Claro que, entretanto, podemos dizer que no século XX a fixação desta receita, desta forma, é mais consentânea com o que nós entendemos como o bolinho de bacalhau. Mas em todas as casas, se calhar, faz de forma um bocadinho diferente, não é? Portanto, isto é muito relativo. O outro é realmente o arroz doce, que nós também temos como uma coisa única nossa e é assim ou é daquela forma. Aqui ainda é mais curioso porque há
O norte não é muito ligado à questão do arroz doce, é mais a Altria, mas ali as beiras e o litoral, mesmo um bocadinho mais para sul, há a questão do arroz doce. Nas beiras e ali na região dos Campos do Mondego é muito o arroz mais branco, nos outros mais enriquecido com as gemas de ovos e tudo mais. E a verdade é que a primeira receita conhecida de arroz doce, e que também está nesse receituário, no manuscrito atribuído a um frade, num estudo da professora Anabela, agora esqueci-me do apelido, já lá vamos, hei de me lembrar, mas Leal de Barros, a professora Anabela Leal de Barros, é do século XVI, tudo indica que é um manuscrito do século XVI, tem uma receita de arroz doce e que diz o seguinte: pode ser feito com leite animal ou bebida, ele não, por acaso nem diz bebida de amêndoa, diz mesmo leite de amêndoa, leva gemas de ovos e ainda refere no final, e pode ser feito com aquele grãozinho que vem das Índias, ou seja, diria uma espécie de basmati. Ora não, tem que ser carbolino, tem que ser branquinho, tem que ser com leite gordo. Ficamos aqui um bocadinho perdidos com esta originalidade ou esta modernidade no século XVI. Portanto, é muito interessante ver como nós achamos que estamos agora com, ou por exemplo, as bebidas aromatizadas e as manteigas aromatizadas que agora entraram muito na moda, já eram praticadas no século XIX com muita abundância. Portanto, eu não digo que não há novidades agora, naturalmente. É quase sempre as questões das técnicas, e isso está sempre muito bem da tecnologia disponível, não é? Cozinhar com lume não é o mesmo que cozinhar numa placa elétrica, não é? Portanto, ou termos os robôs todos de cozinha, ou temos uma série de coisas que nos simplificam, ou não, a vida e que vão fazendo alterações. Para mim, a grande revolução na cozinha é a refrigeração. Eu acho que é um dos marcos que transformou a cozinha. Portanto, não se deixou de fazer alguns métodos de conservação, é um facto, porém, a refrigeração alterou de forma gritante a forma como nós temos acesso à comida e a forma como a podemos trabalhar e manter, enfim, sendo que a primeira globalização também não é a atual, não é a primeira globalização, se calhar, se recuarmos, é a da expansão, que também é uma grande revolução, não é? Ter acesso a outros alimentos e a outras técnicas, enfim, mas vejo que não, a questão da gastronomia está carregada de mitos e de questões que ficam no limbo, porque me parece que a maioria das pessoas não quer aquilo que eu dizia. É preferível uma história mais floreada do que uma verdade que pode não ser tão interessante. Mas estas são algumas das curiosidades, mas deparo-me frequentemente e as questões das mesinhas são super, super curiosas, não só o que se queria tratar, mas os ingredientes com que se usavam, que agora nos parece absolutamente até obscenos em algumas situações, não é? Como o leite materno, como urina e como coisas um bocadinho ecológicas, mas que não deixam de ser curiosidades muito interessantes, e dava um livro. Já vamos a essa parte, e eu agora só queria então, tirando aqui esta parte da tecnologia, se calhar aqui a culinária, a gastronomia vive muito de reciclagens, não é? Sem dúvida. Periódicas. Eu acho que nós nunca estamos a inventar nada, estamos só a reaproveitar, e é precisamente isso. Acho que está muito bem resumido, é uma reciclagem, é uma constante reciclagem. E olha, eu agora não quero ser doutor, mas eu tenho que fazer esta pergunta, porque tem mesmo que ser. Qual é que é, e isto pode ser uma opinião pessoal, Sim. Qual é a melhor cozinha do mundo? Uma opinião pessoal e pode ser uma opinião do momento. Nós já sabemos que vamos mudando ao longo da nossa vida, não é?
mais uma vez aquilo que eu dizia mais no princípio da nossa conversa, eu acho que não há melhor cozinha. Há cozinhas compreendidas. Eu acho que cada cozinha de alguma forma é uma resposta de um território, de um clima, da história, e a melhor cozinha se calhar é aquela que nós conseguimos ler, é aquela que nós conseguimos compreender no seu contexto. Portanto, eu gosto imenso de experimentar cozinhas das várias geografias, não só nas geografias de preferência, nem sempre se consegue, mas também fora dessa geografia. E a mim parece-me que comparar cozinhas é sempre empobrecer a diversidade cultural, digamos assim. Eu gosto muito da cozinha dita portuguesa, tradicional, mas há imensos pratos com que não me identifico em termos de gosto. Gosto imenso da cozinha japonesa, e que já tive o privilégio de experimentar em loco, e digo sempre com muita convicção, o sushi que nós comemos no Ocidente não é o sushi. Posso confirmar. Posso confirmar. E, portanto, eu gosto de comida que eu sei interpretar. Ou que talvez nem seja a questão de saber interpretar, que me desperta curiosidade, que eu quero conhecer melhor, que eu quero perceber. Portanto, não tenho uma cozinha preferida. Eventualmente, se vou... Já me aconteceu, até por questões pessoais, de passar mais tempo na Suíça, e por norma não gosto da generalidade dos pratos, tirando o fondue de queijo, e que acabei por trazer comigo, e que no inverno faz parte da rotina da nossa casa. Portanto, estou muito permeável à cozinha dos outros povos e das outras culturas, e não há uma cozinha preferida para mim. É mesmo uma questão de contexto. Isto é a última pergunta desta primeira parte. Já falámos aqui num podcast, já falámos aqui nos mitos, e eu agora pergunto quais é que são os projetos para o futuro. Bom, a minha demanda é sempre e continua a ser a trabalhar no domínio da investigação, da história da alimentação e da sua divulgação em contexto académico, dentro do possível. Faço parte, sou investigadora integrada do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e, portanto, interessa-me continuar a publicar em revistas, em conferências, e a fazer aquilo que faço desde 2016 de uma forma mais consistente, que é trazer também essa investigação da academia para um público mais generalizado, e, portanto, tentar continuar a minha colaboração com a Dom Quixote, enquanto eles me quiserem e eu também tiver vontade, e está a correr bem, com projetos editoriais que me interessam no sentido de poder transmitir com um rigor histórico, mas com essa facilidade da narrativa para um público mais generalista, estes temas que me assombram, que me inquietam, ou que me emocionam, ou que me despertam. Há sempre este cruzamento da mesa, da história, da palavra, da arte. A minha formação de base é a história da arte, portanto também nunca consigo desligar essa questão da arte nesta ligação com a literatura culinária e com a minha investigação. Tenho alguns projetos a decorrer, agora de uma forma mais, digamos que mais efetiva. Eu julgo que a maioria dos meus amigos, e não só dos meus amigos, mas também de algumas pessoas que me seguem, embora eu não tenha muitos seguidores, eu sou uma anónima nas redes sociais, no fundo, mas eu acho que todas as pessoas estão na expectativa de que o facto de eu estar neste momento a viver em Abu Dhabi me levaria a fazer uma investigação mais sobre esta geografia. A verdade é que o projeto editorial que eu estou neste momento a desenvolver com a Dom Quixote nada tem a ver com cozinha árabe, nada tem a ver com os Emirados, é uma outra coisa, é um tema que eu acho que também está na ordem do dia,
não posso revelar, não, a seguir teria que matar todos os ouvintes, mas para mim é premente, é urgente e faz esta ligação absolutamente crucial com a sociedade civil de hoje, ou seja, tenho um corpus identificado de fontes históricas que vão do final do século XIX ao princípio do século XX, isso posso partilhar, num tema que me parece urgente discutir na sociedade civil dentro desta área da gastronomia, em que há 1000 vozes e nem sempre são muito esclarecedoras em algumas situações, julgo que há uma obrigação quase moral, digamos, dos investigadores de todas as áreas tentarem disseminar o conhecimento para a sociedade civil, não é? Uhum. Não deixa de ser o mesmo em relação à gastronomia, mesmo que isso possa ser considerado um assunto menor enquanto ciência, mas não é. Então, agora já falámos sobre a parte dos livros e agora vamos falar mais sobre a autora. E as perguntas agora são sempre as mesmas, as que eu faço, estas já estão previamente estipuladas. E então, a primeira pergunta é, como é que começou a paixão pelos livros? Eu, enquanto leitora? Sim. Muito cedo. Eu tive a enorme diria, vantagem de ter uma professora no ensino primário que foi absolutamente crucial na minha vida e que transformou... Aliás, este meu último, tal livro do vegetarianismo foi dedicado a ela. A possibilidade de... O deslumbramento perante a possibilidade de juntar letras, tanto para escrever como para ler, foi uma descoberta para mim absolutamente gigante e marcante. E a Maria Leonor, Lucas Mendes, que me acompanhou da primeira classe à quarta classe, teve esse mérito de me despertar imenso para a leitura. Os meus pais não eram propriamente grandes leitores, mas tiveram também essa enorme sensibilidade de me dar esse mundo. A partir do momento em que ela disse, é importante que a Guida leia, os meus pais sempre nos ofereciam livros, a mim e à minha irmã, e portanto a determinada altura eu tive de usar óculos porque os meus pais, enfim, mandávamos para a cama, deitávamos, mas depois eu tinha uma lanterna, eu acho que é uma história comum a muita gente da minha geração, uma lanternazinha para ler debaixo da cama, porque já eram horas de... Os meus fins de semana, eu ansiava pelos fins de semana para poder ficar a ler aquelas coleções que também marcaram a vida de muitas pessoas da minha geração, os Cinco, a Carlota, enfim, uma série de Júlio Verne, imensos livros. E depois também tenho uma gratidão enorme com a Fundação Caldas de Gulbenkian, porque eu nasci em Coimbra, vivia nos arredores e era servida pelas bibliotecas itinerantes da Caldas de Gulbenkian. E era uma emoção, a cada 15 dias, receber aquela carrinha com aqueles dois bibliotecários, que ainda hoje estão no meu imaginário. Ela parecia uma gótica, ele parecia da Guerra das Estrelas, é assim que eu os vejo hoje. E eu senti um orgulho imenso porque a biblioteca estava dividida em prateleiras por idades, digamos assim, e eles deixavam-me sempre ir a um patamar superior à minha idade. E, portanto, sentia-me ali, claro que faziam sempre aquele jogo comigo, não digas aos colegas, aos teus amigos, e portanto havia sempre ali uma cumplicidade muito gira, mas foi desde essa altura, tive a enorme sorte de me apaixonar pelos livros em tenra idade, de ter essa professora, que foi tão marcante que a minha filha mais velha herdou o nome dela em jeito de homenagem, claro que se o nome não me agradasse, não terá. Porém, é uma homenagem muito sentida porque ela foi absolutamente determinante no que eu sou hoje enquanto leitora ou autora ou pessoa, sem até questão
profissional, a forma como os livros me permitiram construir um mundo também interior, ou ver outras civilizações, olhar para essa multiplicidade cultural, não tem preço. Olha, e já falámos aqui nesta relação e nestas sinestesias entre as várias artes. E eu também gosto de tentar conciliar aqui as diferentes artes e, por causa disso, também desenvolvi uma playlist no Spotify que parte desta pergunta. Há alguma música ou músicas relacionadas com o processo de escrita? Enquanto está a escrever os seus livros, houve alguma música ou algumas músicas? Eu sou aquela pessoa que preciso de silêncio para escrever. Eu não consigo, é uma incapacidade minha, eventualmente até um defeito. Eu acho curioso porque as minhas filhas estudam a ouvir música e dizem que são incapazes de estar a ouvir música. Eu é precisamente o contrário. Eu não consigo, porque eu não consigo que a música não seja o primeiro plano. Uhum. E, portanto, a música tem importância para mim ao ponto de eu não a conseguir anular ou senti-la só como um background que está ali. Não existe isso na minha vida. Aliás, em nenhuma situação. Eu caminho imenso diariamente, aqui não tanto por questões climatéricas, mas a minha rotina foi feita nos últimos anos de caminhadas diárias, que são também não só o exercício físico, mas um exercício até de construção mental dos meus trabalhos, enfim, e eu não consigo, eu vejo as pessoas, eu moro na Figueira da Foz e caminho na Marginal e vejo imensas pessoas com os fones e isso não existe para mim. Eu vou caminhar e gosto de ouvir o som do mar, está ótimo, mas a música abstrai-me de outras coisas e, portanto, a caminhada para mim é um exercício de reflexão também e de, às vezes, partir pedra no trabalho, não funciona. Adoro música, gosto de imensos géneros, estou presa à playlist da minha adolescência em muitas situações, acho muita graça porque agora há uns revivalismos e as minhas filhas estão a ouvir o osso. Temos até outros músicos contemporâneos que gostamos, apesar da diferença de idade, não é? Mas sei lá, ouvimos a Like Lee, a Regina Spektor, os Cigarettes After Sex, enfim, coisas que gostamos em comum, outras que não me identifico de todo, gosto muito de música e espero dia 13 ir assistir aqui ao concerto do Ludovico Einaudi, que eu amo de coração, mas não me serve para trabalhar. Aqui não sou multitask, em muitas situações sou, com a música não sou. E agora, uma próxima pergunta que eu já percebi que é muito problemática para umas pessoas e é um total banal, uma banalidade para outras, que é como é que é encarar uma folha em branco? Para quem escreve, como é que é encarar uma folha em branco? Eu acho que o papel em branco para mim é uma promessa, uma responsabilidade. Portanto, exige de mim um compromisso, mas também me promete que vai acontecer qualquer coisa. Portanto, já tive o pânico da página em branco. Nunca me aconteceu com estes livros que eu edito com a Dom Quixote. Aconteceu-me com a minha dissertação de mestrado, mais do que com a de doutoramento. Talvez por uma questão de maturidade, não é? Isso também tem a ver com a questão da maturidade. Mas a página em branco exige-nos a escuta, não é? Eu, quando vou escrever, eu tenho pouquíssimos... isto pode parecer até um exercício de vaidade, e não é de todo. É a minha metodologia. Eu, quando vou escrever, já sei exatamente o que é que vou escrever. Aquilo que eu falava das caminhadas é muito verdade. Eu faço muita construção mental do que vou escrever, e quando chega ao ato de o fazer, eu sei exatamente, foram pouquíssimas as coisas que eu tive que reescrever em todas as coisas que já publiquei ou que já escrevi, mesmo em termos
de doutoramento. Acontece muito, o doutoramento é um exercício de solidão gigante. E eu levei-o muito a sério no sentido de querer concretizar com muito rigor o espaço temporal, a cronologia que tinha estabelecido para o fazer. Mas acontece, um doutoramento não é a partir de uma coisa que a gente tem certeza que vai terminar, não é? Porque nós temos uma pergunta de investigação a que queremos responder e às vezes a resposta pode não aparecer, portanto, e depende das áreas, não é? Mas isto para dizer que eu não reescrevi nenhuma secção da minha tese, sempre que me mandava um texto aos meus orientadores para analisarem, para criticarem, para sugerirem, já estava muito finalizado, já tinha sido objeto de muita análise, precisamente porque a página em branco, estava em branco, mas já estava pensada, digamos assim, portanto... Já havia um projeto. Mas é isso, há uma responsabilidade perante essa página, mas há também uma promessa de concretização, é assim que eu a vejo. Ok, então chegamos aqui à penúltima pergunta e eu aviso desde já que o número é meramente indicativo. Certo. Eu tenho que o fazer, tenho que colocar aqui um número. Peço então 3 recomendações literárias. Pronto, isso é sempre, lá está, é outro campo minado e que hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra, não é? Eu assistia a um podcast que havia até há relativamente pouco tempo sobre literatura e que o convidado tinha sempre de falar também dos livros que lhes interessava e tudo mais. Eu acho que há muito isso, não é? Nós às vezes é o momento, há situações. Mas eu podia fazer 3 indicações, digamos assim, que abarcassem diferentes áreas. Por um lado, a questão mais relacionada em termos profissionais, que é esta questão da alimentação, e nesse caso há uma autora que eu acho fenomenal, que é a Mary Frances Fisher. Em Portugal, infelizmente, só há um livro dela traduzido, que é A Arte de Bem Servir, pela Relógio d'Água. Creio que não estou equivocada. É um livro que, de alguma forma, ela é uma autora, digamos assim, do meu ponto de vista, isto é uma questão pessoal e naturalmente todos os convidados dizem isso, do meu ponto de vista, ela é se calhar a autora que eu entendo que melhor escreve sobre comida sem nunca escrever apenas sobre comida. Ela trata da memória, da linguagem, da identidade. Os livros dela não são técnicos, são literários, sem serem ficcionais. Portanto, A Arte de Bem Servir é um livro que fala de memória, de escassez, de desejo, enfim, ela é extraordinária. E neste momento até ando a ler em paralelo com outras coisas, porque estou a lê-lo em inglês e, portanto, requer-me mais tempo e mais atenção e vou intercalando. Estou a ler uma edição dela em inglês que é How to Cook a Wolf, e que é escrita em plena Segunda Guerra Mundial e mostra como comer e escrever sobre comida, não é só o comer, é o que ela escreve, a forma como ela escreve, pode ser um ato de resistência. É um livro que eu recomendo a quem se interessa, esta autora em particular, que eu recomendo a quem se interessa por estas questões da alimentação, que não sejam os livros de receitas exclusivamente. Depois, a poesia. Eu sou uma consumidora de poesia diária no sentido que tenho o privilégio de ter um amigo que desde a pandemia todos os dias partilha um poema comigo. Nós tínhamos um grupo no WhatsApp que se foi alargando, em que como eu dizia inicialmente, a minha área de formação é a História da Arte e tenho muitos amigos do tempo da faculdade que fazem o favor de continuar a ser os meus amigos até hoje, já vão mais de 30 anos. E partilhávamos, começámos, uma das minhas amigas, a Doris, que é a atual diretora do Museu do Traje, dentro do grupo assim mais chegados, vamos partilhar uma obra de arte todos os dias para nos desviarmos desta tragédia, vamos tentar... A arte salva-nos, também é um lugar mas de facto a arte salva-nos. E, portanto, durante toda a pandemia, no grupo partilhávamos uma obra de arte que depois servia de conversa para o resto do dia, enfim. E não tinha que ser uma obra de arte, uma pintura, podia ser outra coisa qualquer. E tenho um amigo
o Joca, que partilhava um poema. E nós, a determinada altura, a pandemia terminou, eu ainda fiquei a partilhar durante mais de um ano. Entretanto, enfim, outras coisas se aconteceram e fui perdendo essa capacidade de o fazer diariamente, volta e meia ainda recorro, mas ele nunca deixou. Portanto, eu tenho uma ligação com a poesia diária e tenho essa sorte de todos os dias ter um poema para mim. E sou-lhe muito grata por isso. E sou uma leitora de poesia, ou seja, eu tenho sempre um livro de poesia comigo, que vou lendo, porque acho que a poesia não é para mim, volto a frisar, não é um livro que se lê em contínuo. É um livro que me acompanha. E pode parecer aqui uma manobra de sedução com a minha editora, que é a Maria do Rosário Pedreira, mas não é. O meu corpo humano, que é o livro que ela, o último livro que ela editou e que eu acho absolutamente é uma poesia que lê o corpo como um arquivo de memória e da fragilidade partilhada, que também me parece importante. Nós fugimos muito da fragilidade, nós não queremos expor as nossas fragilidades. E eu gosto da poesia da Maria do Rosário Pedreira porque ela é tangível. Ela tem essa capacidade de transformar a poesia dela em coisas que nós entendemos, ou que, mesmo que não as tenhamos vivido naturalmente, mas que são tangíveis. Nós compreendemos a poesia dela. E ela lê realmente neste livro o corpo como uma inscrição de emoções e de memória que me comove. Ele é pequenino, mas é tão denso. Cada poema daqueles é tão... Ele já esteve na mesa da minha filha Leonor, agora está na minha, e já teve noutras alturas, quando saiu, enfim, vai estando, mas vão estando outros. Gosto muito do Ramos Rosa, gosto muito do Tolentino em alguns aspectos da sua poesia, do Rui Belo, enfim, gosto muito de poesia, mas recomendo muito este da Maria do Rosário Pedreira, porque é um livro que nos faz olhar para as fragilidades com... É um livro luminoso. E que nos faz ver que o corpo vê, pensa e sente. É muito bonito. Depois, em termos de ficção, narrativa, enfim, há um livro que eu amo de paixão. Me foi oferecido por um amigo há muitos anos, um meu amigo Paulo Agostinho, que sempre me educou muito para eu diria, boas escolhas, se calhar isto é um termo um bocadinho elitista, dizer boas escolhas literárias. As escolhas literárias são as de cada um, não é? É como a comida, a melhor comida é a que nós gostamos. Exato. Mas tem-me feito descobrir autores que se calhar eu chegaria mais tarde a eles se não fosse por ele. E há uma autora que eu só conheço este título dela em Portugal, eu nem sei bem pronunciar o nome, porque eu acho que ela nasceu em Marrocos, mas vive em França. O nome é Muriel Barbary, ou Barbary, não sei bem pronunciar, mas o título do livro é A Elegância do Ouriço. E que por acaso já passou para o cinema também. E é um romance sobre o olhar atento, para mim, na minha perspectiva, sobre a inteligência que se esconde, sobre os pequenos gestos, os prazeres que dão sentido à vida. Há ali quase uma celebração dessa inteligência discreta e de um olhar sobre o cotidiano, de encontrar pequenas belezas no cotidiano. E é um livro que me acompanha realmente há imenso tempo e que recomendo imensas vezes e já o ofereci. Teve esgotado, entretanto foi reeditado. E interessa-me sobretudo no livro a personagem da René, que é uma porteira. O livro passa-se em Paris. É uma porteira, uma figura aparentemente invisível, que encaixa naquele estereótipo da porteira, mas que na verdade é uma observadora finíssima, autodidata, profundamente apaixonada pela literatura e pela arte, pelos livros, pelo pensamento, e portanto, para mim, o livro de alguma forma é uma reflexão muito bonita do que significa quase que habitar um lugar sem verdadeiramente lhe pertencer. Portanto, ela está completamente descontextualizada daquele lugar de porteira, porque ela é uma intelectual, ela é uma pensadora, e eu acho aquele livro emociona-me imenso sempre, e gostava de ser a René.
Só para passar uns dias confinadazinha a ler e só de ter que responder de vez em quando aos habitantes do prédio, fazer aquelas coisinhas comezinhas sem... E depois ter aquela amizade com aquela adolescente maravilhosa e com aquele japonês que aparece na vida deles. Enfim, não vou dar mais spoiler, mas recomendo muito este romance. Ok, já ficámos então aqui com os 3, que eu depois vou partilhar também. E chegámos então à última pergunta aqui da nossa conversa. Eu faço sempre um preâmbulo porque é sempre uma pergunta que requer aqui algum tempo e algum pensamento. E a pergunta é, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Eu acho um bocadinho presunçoso nós pensarmos que a nossa vida... Acho sempre, quando fazem essa pergunta, a nossa vida dava um livro. Acho que não, acho que a maioria das nossas vidas não dava um livro, nessa medida dessa densidade do que é a literatura. Em todo o caso, posso encarar isso como é que eu resumiria, não é? A minha forma de ver o mundo ou a minha jornada, não é? Tentar, de alguma forma, condensar isso num título. E como não posso plagiar 2 títulos que adoro, um do Manuel Vilas, que é Em Tudo Havia Beleza, e um livro maravilhoso também, e outro do Bernardo Mendonça, que também já se transformou em livro, o podcast dele, A Beleza das Pequenas Coisas. Eu julgo que tentaria um título que de alguma forma refletisse esta minha demanda em encontrar beleza no cotidiano e nas pequenas coisas. Eu tenho quase uma necessidade quase obsessiva de não me deixar entristecer pelo lado negro do mundo e da vida, e portanto tento em cada momento, em cada um dos meus dias encontrar pequenas belezas. Tenho aqui, por acaso, recentemente uma amiga em Abu Dhabi, um pedaço mais velha que eu, mas que me acompanha em muitas ações do dia a dia, muitas coisas que partilhamos, de exposições que vamos, eventos, conferências, enfim, muitas coisas. E ela segue no Instagram e diz-me sempre: Guida, eu não percebo, porque nós fomos ao mesmo sítio, estivemos a ver a mesma coisa. E as tuas fotografias revelam sempre mais beleza do que aquilo que eu vi. Eu não sei se vejo isto como quase que aquilo não é... Para mim aquela fotografia é de facto a forma como eu vi aquilo. E portanto... essa beleza que eu... E às vezes também tenho essa que... tu não pões coisas do cotidiano. Ponho, o meu cotidiano é isto. Eu quero acreditar que em todas as pequenas coisas, mesmo as comezinhas, há alguma beleza. E, portanto, talvez dissesse para título o lugar ao espanto. No sentido que gosto de me surpreender todos os dias com o belo, com este poder da beleza nos nossos dias, num mundo que me parece cada vez mais caótico e mais agreste, mas se calhar há 100 anos diziam o mesmo e há 200 diziam o mesmo, e portanto nós temos sempre esta tendência a dizer isto nunca teve tão mal. Está para nós neste momento, nós é que vivemos neste momento, e portanto e há uma agressividade gigante, a mim parece-me, embora haja situações absolutamente poéticas também na vida, não é? Portanto, por isso é que, mais uma vez, eu, que sou uma pessimista por natureza, procuro contrariar essa tendência, não só minha, de ver as coisas de forma negativa, mas de encontrar, de facto, argumentos para continuar a ver o mundo com um lado mais belo, mais onírico, mais hedonista também. Hedonista. E, portanto, lugar ao espanto. Sim, senhor. Então aqui ficamos. Eu prometo não cobrar direitos de autor depois. Muito bem. E pronto, com esta última pergunta terminamos a nossa conversa. Espero que não tenha sido um desafio, nem nenhuma tarefa hercúlea, nem nada do género. Acontece-me o que me acontece das poucas vezes que tenho ido à televisão. Eu esqueço que estou a falar para outras pessoas, estou com o interlocutor e penso que estou
não é numa mesa de café, que eu não sou muito de mesas de café para conversa, mas no cantinho da sala, a ter uma conversa, e portanto foi um prazer. Agradeço imenso o convite, sinto-me privilegiado num lugar onde já passaram pessoas que tanto admiro, autores que leio e que gosto, ou outras pessoas que, não conhecendo tão bem o trabalho delas, merecem todo o respeito intelectual e enfim, e por isso fico muito grata e ainda bem que há estes espaços de partilha. Lá está, este pode ser é a beleza das pequenas coisas, é uma pequena coisa, não é? Neste gigante, Exato. nesta grande correria, mas é um espaço em que pode ser um refúgio para tantas pessoas e com interesses comuns que os livros, não é? Os livros também nos salvam como a arte. Exatamente, Como a exatamente. arte. Obrigado por estas palavras, que eu agora fico aqui quase sem saber como responder a isso. É serviço público, como eu costumo dizer. Obrigada, foi mesmo bom. Obrigado eu, e bom descanso agora, não é? Sim, cá são mais 4 horas. Portanto, há Exatamente, exatamente. Então vá. 23 e... Boa Obrigada. noite e bom descanso. Obrigado. Um abraço.